seja bem-vindo a mais um episódio do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas. E este congresso é internacional porque temos o prazer de receber especialistas de diferentes países do mundo para a gente trocar informação aqui. E é o caso do meu entrevistado de agora, o Dr. Ramon Castanho, médico, especialista em sistemas de saúde, consultor em sistemas de saúde internacional. Queria dar boas-vindas para você e queria abrir a nossa conversa te fazendo uma pergunta. Você veio compartilhar aqui com a gente, como nosso palestrante, um pouco de como é feito toda a parte de cuidado de doenças crônicas na Colômbia e o que temos a aprender com a Colômbia. Seja bem-vindo. Ok, muito obrigado pelo convite. Sim, nosso sistema na Colômbia tem muitos problemas, como todo o sistema de saúde do mundo. E, de fato, o atual governo está propondo uma reforma substancial ao sistema, mas o que nós temos desenvolvido durante os últimos 30 anos é interessante desde o ponto de vista da gestão das doenças crônicas, porque a gestão da doença crônica é muito normal que o paciente vai para um lugar, vai para outro local, vai para um doutor, para um hospital. Então, a jornada do paciente é muito fragmentada. Quando você tem uma jornada fragmentada num paciente crônico, é um grande gargalo, porque o paciente precisa de ter coordenação entre todos esses prestadores, doutores, especialistas que interagiram com o paciente. Que estão ali cuidando dele. Exatamente. Então, se você não tem coordenação entre eles, se eles não atuam não interagir de maneira mais proativa, é muito difícil para o paciente crônico ter bons resultados em saúde no longo prazo. Então, nós temos desenvolvido nos últimos 30 anos programas integrais muito bem sofisticados, como bem desenvolvidos em termos de fazer um seguimento ao paciente, criar um plano de cuidado individualizado, fazer seguimento ao plano, controlar o maior número possível de variáveis que impactam o resultado e ter o maior controle possível dessas variáveis. Não é fácil, é muito difícil. Então, por isso, eu acho que é uma experiência muito relevante para outros países fora de Colômbia. Eu estaria muito feliz de trazer essa experiência para o Brasil. Inclusive, aqui no Brasil, esse é um dos grandes desafios. Dentro das autogestões, a gente sempre está falando de criar de ter programas de atenção primária à saúde, de trilhar e de fazer esse cuidado dos pacientes crônicos, mas a gente também sabe que, enquanto país, a gente está muito longe da realidade de vocês. Mas você falou que esses programas lá já existem há 30 anos. Eu imagino que a dificuldade no início e como ele agora também foi um caminho a ser trilhado. Você pode compartilhar um pouco, assim, como esses programas foram evoluindo, como eles funcionam lá, como é que vocês conseguiram inverter essa lógica de cuidar de uma maneira fragmentada para esse cuidado integral? Boa pergunta. É um processo multifatorial. Por uma parte, as seguradoras têm um incentivo para reduzir custos das doenças crônicas, porque eles sabem que se as doenças crônicas não são bem gestionadas, elas vão ter um maior custo no longo prazo, no médio ou longo prazo. Então, isso não foi no primeiro dia do sistema atual, que começou nos anos 90, e foi por aí, nos primeiros 10 anos, que eles se deram conta que era muito importante cuidar melhor dos seus pacientes, mas não só porque eles foram conscientes disso, mas também porque o governo estabeleceu uma política. Vocês têm que cuidar dos diabéticos, vocês têm que cuidar dos hipertensos e dos pacientes com doença renal crônica, porque essas eram as causas principais da diálise renal, que era há 20 anos era uma causa muito importante de alto custo no país. Agora já não é mais, mas essa foi a origem da regulação do governo há 20 anos, obrigando as seguradoras para cuidar de seus pacientes, criando programas especializados. Não. Agora, do outro lado, os prestadores, eles não tinham essas estruturas, esses programas desenvolvidos, mas eles começaram a desenvolver esses programas, a criar as estruturas e os processos que foram necessários para conseguir que os pacientes tivessem um melhor controle da sua doença. Então, isso foi como um processo, como um tandem, sim? Sim. Os
prestadores evoluem um pouquinho, os pagadores evoluem um pouquinho, os prestadores um pouquinho, os pagadores um pouquinho. Então, isso tem sido um processo de duas décadas ou 3 décadas que tem sido bem interessante. No Brasil, o interessante para o Brasil é que no seguro suplementar predomina o pago por serviço, o fee for service. Exatamente. Então, quando os doutores e os hospitais e os centros ambulatoriais estão acostumados a receber um pago fee for service, é muito difícil para eles mudar a um pago prospectivo. Porque você cria um hábito ali de, eu faço, eu recebo, né? Só que assim, é só o fazer, mas qual é o resultado do fazer? Quanto mais faço, mais recebo. A melhor coisa é fazer. Exato. É continuar deixando o paciente doente. E quanto mais doente é a pessoa, muito melhor, porque posso faturar serviços mais custosos. Mas, quando você muda para outro modelo de pagamento, é que o pagador põe um dinheiro e diz para o prestador, esse é o dinheiro que você vai ter para este ano, para cuidar deste paciente, e ao fim do ano você tem que demonstrar para mim, como pagador, que os desfechos são melhores. Então, o prestador tem que mudar completamente o seu mindset. Ele precisa realmente ali se dedicar a curar aquele paciente. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Você comentou no início 2 coisas que me chamaram a atenção. Um foi essa política de cuidado com pacientes crônicos foi algo determinado pelo governo para as seguradoras. E o segundo ponto que você trouxe é que você falou que vocês estão agora num processo de repensar também, o governo está num processo de repensar o modelo de saúde na Colômbia, que eu entendo que tem algumas diferenças também em relação ao que a gente tem aqui no Brasil com o SUS e uma saúde suplementar, né? Quais são essas principais diferenças entre o modelo dos 2 países? Eu diria que o modelo público na Colômbia é um modelo que é financiado com impostos aos salários, impostos gerais, e esse modelo dá cobertura para 98% da população. É uma cobertura quase universal. Esse modelo não é parecido em nada, não tem parecido com o modelo SUS, não é parecido com o modelo da saúde suplementar, porque saúde suplementar é voluntário, é pago pelos empregadores ou empregados, e os empregados, mas é voluntário, porque as primas são estabelecidas de acordo com o seu risco. Eu, como asegurador, digo, a sua prima é tanto, a sua prima é esta, ou a sua prima é aquela, acordo com o risco. Sim. Na Colômbia, não. Na Colômbia é um mercado de seguros gestionado por o governo. O que isso quer dizer? Que o governo estabelece o valor da prima, o governo define o plano de benefícios e os aseguradores competem por os afiliados, por os beneficiários, tendo que essa prima é fixa pelo governo e que os benefícios são fixos pelo governo. Então, não é um mercado privado voluntário típico como o mercado do Brasil no suplementar. Mas a proposta que o atual governo está tentando passar como reforma ao sistema de saúde é criar um sistema muito parecido ao SUS, que é baseado no território, onde o governo nacional dá uns orçamentos para os governos regionais e locais. A gestão dos recursos. Então, a base do sistema é a atenção primária, com uma lógica do território muito parecido ao que o SUS na Colômbia, mas todavia não tem sido aprovada essa reforma, eles estão em processo de reforma no Congresso. E toda essa pergunta por quê? Aqui no Brasil a gente tem esses 2 modelos, a saúde privada, saúde suplementar e a saúde pública, e a gente sabe que o pensamento da gestão, tanto da saúde privada quanto a pública, ela é feita de maneira muito apartada. A gente teve um ministro da saúde que costumava dizer que ele era ministro da saúde, não ministro do SUS, que é a saúde pública. E eu queria saber de você qual que é a importância dessa diretriz governamental para se obter sucesso na implantação de modelos de remuneração diferentes, de programas que têm um olhar mais integral. Você realmente precisa dessa centralização do governo para ter sucesso. Qual é a sua visão sobre esse papel entre o mercado e o governo na hora de criar essas políticas de gestão de saúde? Eu acho que, de fato, eu tenho estudado o caso do Brasil há um tempo, porque a proposta do governo de mudar para um sistema como o SUS vai
a levar nosso país, nosso sistema de saúde, a criar outro sistema paralelo como o seu sistema de saúde suplementar. Então, eles vão ser separados e muito provavelmente, é minha predição, o sistema público vai decrescer e o sistema privado voluntário vai crescer muito mais. Então, eu não gosto desse futuro, mas isso é o que o governo atual quer. Deseja. Mas quando nós apontamos para a experiência do Brasil, tenha cuidado, mire o que passou, olha para o Brasil, o que passa no Brasil. Eles dizem, não, o sistema público vai poder dar cobertura universal para todos sem nenhuma barreira de acesso. Esse aí é um desafio grande. E aí eu vou levar para a minha última pergunta, já que você é um consultor internacional que olha para esses diferentes mercados, a gente sabe que essa questão da conta da saúde, que são custos crescendo, a população vivendo mais, novas tecnologias, é um problema que não é só da Colômbia, não é só do Brasil. Todo mundo. Exatamente. São inclusive dos países de primeiro mundo com grandes recursos como Estados Unidos, como a própria Europa, o próprio sistema britânico, que foi a inspiração do SUS, vive esses dilemas. E aí eu queria a sua visão, assim, existe um caminho, uma saída e uma resposta para que todo mundo tenha acesso a uma saúde de qualidade, seja como for em termos globais, assim? Existe uma resposta para essa questão tão complexa? Não é uma bala de prata para todos os países, porque não funciona. Mas eu estou convencido, eu estou certo, que há duas coisas que são fundamentais para todos os sistemas de saúde. Primeira coisa é que os sistemas de saúde têm que ser transformados desde a prestação, da forma como os serviços de saúde são produzidos. Não é um hospital de alta complexidade, provendo atenção curativa de alta complexidade. Essa é o mais inefetivo ou mais ineficiente forma de produzir saúde. Mas é muita prevenção, muita atenção primária, claro, como no Brasil, é muito importante no Brasil. Mas, além disso, quando os pacientes são doentes, quando as pessoas têm uma doença como diabetes, você já tem que tratar esses pacientes, você tem que tratar eles muito bem, com uma abordagem muito abrangente do ciclo completo de atenção, da jornada completa do paciente. Não só dando citas como doutor cada mês, ou na caixa com 30 comprimidos cada mês. Isso não é. Você tem que transformar a prestação para fazer com que seja possível que esses pacientes sejam bem cuidados. O primeiro ponto, então, é mudanças na prestação. Mas o segundo ponto é que não importa quanto dinheiro o sistema de saúde tenha, sempre vai ser insuficiente. Então, quando nenhum país do mundo pode garantir todas as prestações possíveis, todas as tecnologias possíveis, é necessário priorizar. Priorizar é uma grande dor para uma sociedade dizer, não vamos pagar por isto, mas vamos pagar por isto. Essas decisões trágicas, todas as sociedades têm que tomar essas decisões e dizer, que vamos fazer com o dinheiro que temos disponível e que não vamos fazer. Essas são as duas coisas que eu recomendaria para qualquer sistema de saúde do mundo. Doutor Ramon, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista. Foi uma aula aqui, especialmente essa última parte, o peso de tomar as decisões difíceis, mas que precisam ser tomadas. Muito obrigada. Obrigado, muito bem. E eu agradeço também a você que está aqui acompanhando essa terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do nosso congresso. Te vejo no próximo vídeo.